Traga os Livros, o seu podcast de teologia. Eu me chamo Francinaldo Sampaio e parábolas são uma curva plana definida como o conjunto dos pontos que são equidistantes de um ponto dado e de uma reta dada. Bom, antes de começarmos essa série que vai ser sensacional, eu quero só dar alguns avisos, ok? Bom, eu tenho uma página no Instagram, sim, lá no Instagram eu tenho uma página que tem por nome Traga os Livros. Vá lá, nos faz aquela visitinha especial e segue a gente lá. Sim, meu caro amigo e ouvinte, vá lá, dê essa forcinha lá, ajude essa página a crescer e nos ajude a influenciar o mundo da computação. Bom, meu caro amigo ouvinte, para início de série, que vai ser sensacional, eu estou usando como base o livro As Parábolas de Jesus, do autor Joaquim Jeremias, traduzido aí pela editora Paulus. Bom, então chega de conversa e vamos lá! Por que lhes falas por parábolas? Hoje vocês perceberam que eu fiz essa entrada sobre parábolas, mas não é essas parábolas da área da engenharia, matemática não. Vamos falar das parábolas de Jesus, sobre o que Jesus quis dizer, o que são parábolas e vamos dar aí uma introdução aqui. Vamos estar dando chaves hermenêuticas, ou seja, como interpretar as parábolas. Vamos falar das parábolas neste primeiro episódio. A gente vai estar fazendo isso, o que são parábolas, como entender as parábolas, os contextos das parábolas e nos próximos episódios vamos estar abordando parábolas por parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, primeiro vamos começar analisando uma das maiores aberrações em relação à interpretação sobre as parábolas. Sim, me parece que depois de Apocalipse, as parábolas foram as que mais sofreram as maiores aberrações interpretativas da história e da teologia. Houve mas muitos erros interpretativos por causa da alegoria. Bom, e aqui já cabe você saber que parábolas não são alegorias. Nem todas as parábolas permitem a alegorização. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existia um cara tão amado no ramo da teologia, mais conhecido como Santo Agostinho, Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes, no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. O cara foi bispo de Hipona, numa cidade da província da Roma, na África. O cara viajou pra caramba, interpretando aí algumas parábolas. Bom, então o que é uma alegoria? Em uma alegoria, todos os seus elementos da história possuem um significado em si. Então, na alegoria, tem uma preocupação de se achar um significado em cada elemento daquela história. Já numa parábola, não existe essa preocupação. Para você conseguir entender o que eu estou dizendo, por exemplo, a parábola do bom samaritano, não existe ali um significado espiritual ou um significado escondido por detrás de cada elemento dessa parábola. Por exemplo, o homem que descia pelo caminho era Adão, ou a humanidade se apartando de Deus através da descida ou queda. Jerusalém, ou paraíso, lugar de comunhão com o Pai. Jericó, o mundo, ou lugar de distanciamento do Pai. Os salteadores no meio do caminho, as hostes espirituais da maldade, comandadas pelo inimigo de nossas almas, constantemente buscando a quem possa tragar. Por que lhes falas por parábolas? Bom, e qual o grande problema aqui? É que essa interpretação não tem nada a ver. O que é uma parábola? Parábola em si vai muito mais além do que uma simples história contada. E pode sim ser uma história contada que convoca o ouvinte a tomar uma decisão. Mas é bom lembrar que nem todas as parábolas recorrem a uma alegoria.
Simplesmente ela é uma história que vai muito mais além e que possui em si um ensinamento, uma moral. O próprio Agostinho errou feio ao interpretar essa parábola. Até que a interpretação ficou bonitinha, mas aqui é que está o problema. Tem muita gente que viaja, na interpretação das parábolas. Ou seja, a pessoa quer alegorizar tudo, quer colocar um significado em tudo. E não é assim, gente. Não é assim que se faz. Vamos ter a santa consciência de entender o contexto ao qual a parábola está sendo dita, para quem está sendo falada. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Por exemplo, a parábola do semeador. Aí sim, cada elemento tem um significado para a moral do todo. Cada solo significa um coração. Aí sim, cada elemento na história possui um significado. Aí vale a pena a gente analisar elemento por elemento. E o interessante aqui é que, se você olhar com atenção a parábola do semeador, a própria parábola vai lhe remeter a isso. E é isso, E é uma historinha tão simples de se compreender e a pessoa tem que achar tanta coisa para enfiar no meio ali, Então, isso se deve a algumas coisas do que Jesus disse. Mas a pergunta é, por que é que as pessoas querem alegorizar? Então, na verdade, a gente está aqui falando das parábolas. Mas, infelizmente, a alegoria ou a alegorese esteve presente em vários outros pontos das Escrituras, E principalmente ali no Antigo Testamento. Bom, então temos em termos de parábolas, isso acontece por causa do que Jesus, meus amados amigos e ouvintes, disse em Marcos capítulo 4, nos versos 10 e 12. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não a entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Por que lhes falas por parábolas? Ou seja, segundo isso, as parábolas teriam um sentido oculto, que só se poderia levar em conta com a ajuda da interpretação alegórica. Então, por causa da má compreensão do que Jesus disse em Marcos capítulo 4, dos versos 10 e 12, então, interpretando mal o que Jesus está dizendo, as pessoas acham que todas as parábolas recorrem à alegoria. E essa alegoria só se pode compreender a partir do momento que você estiver com Deus. E assim, porque a gente só entende a palavra de Deus a partir do momento em que se está com Deus. Mas não quer dizer que todas as parábolas elas recorrem à alegoria. E o que é importante notar nessa questão de alegoria e parábola é que, a palavra parábola, tanto no hebraico como no grego, ela tem uma conotação de vários tipos linguísticos, figuras de linguagem. Parábola no hebraico e no aramaico abarcaria aí uma grande quantidade de figuras de linguagem, e em vários sentidos. Então, as próprias parábolas no Novo Testamento, as parábolas de Jesus, nem todas são idênticas como figuras de linguagem. Por exemplo, o exemplo que dei da parábola do bom samaritano e do semeador, que são totalmente diferentes em si mesmas. No entanto, o que faz semelhante é que são histórias do dia a dia e que podem ter acontecido e que estão sendo aplicadas como um sentido muito óbvio. Agora, o que não é óbvio é que Jesus aplica elas no contexto onde a mensagem que ela está dando é uma mensagem que choca quem está ouvindo, porque ela vai contra tudo aquilo, tudo o que aquelas pessoas estavam vivendo ou pensando teologicamente. Bom, e aqui cabe um detalhe: ainda que sejam histórias que poderiam ter acontecido, isso não quer dizer que as parábolas são histórias de fato que aconteceram. Por exemplo, a do filho pródigo não era uma coisa que acontecia com frequência, O filho que deseja a morte do pai, que gasta tudo em festa e por aí vai, assim como diz o Carlos Mestres. E às vezes era justamente a estranheza dessa história
que despertava a atenção dos ouvintes de Jesus. Bom, em relação a essa palavra grega parabolé, que é em aramaico matla, de acordo aqui com Joaquim Jeremias, é que geralmente em nossas traduções ali, está em Marcos capítulo 4, se coloca parábola, mas a palavra em aramaica é matla. Tem um campo semântico muito maior de acordo com Joaquim Jeremias, né? Isso significa enigma. Isso não quer dizer que as parábolas são enigmáticas, mas a pregação toda do reino de Deus, ou seja, a mensagem de Jesus como um todo, ela pode se tornar assim enigmática. De certa forma, de acordo com o relato de Marcos, ela pode se tornar enigmática para aqueles que estão de fora e só compreensível por aqueles que estão de dentro. Então, dessa maneira que devemos ler e compreender Marcos capítulo 4. E lhes disse: a vocês é dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Como eu falei, podemos aqui ser lido aqui como enigmas, a fim de que, ainda que vejam, não a compreendam, ainda que ouçam, não a entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Então, não é que as parábolas sejam enigmáticas e incompreensíveis, não. Cabe aqui traduzir como enigmas, ou seja, aos de fora tudo é dito por enigmas e não por parábolas, como geralmente está traduzido aqui nas nossas versões. Ou seja, parábolas são histórias que Jesus tira do dia a dia das pessoas e é como se eu lhe contasse uma piada, tipo, eu vou perder a cabeça como um Nerd Star. Alguns de vocês não vão entender. Por quê? Porque vocês não assistem o Nerd Stars. Então, as parábolas para os ouvintes de Jesus fazia todo um sentido. Por mais que algumas vezes eram histórias que não eram corriqueiras, mas todas as referências eram sim compreendidas por aqueles que ouviam as parábolas de Jesus. Ou seja, vale aqui uma chave hermenêutica muito importante para se compreender as parábolas. Isso é, princípio exegético válido para qualquer texto bíblico. Como os ouvintes primários receberam essa história. Isso que a gente vai fazer quando formos interpretar as parábolas, né, que virão aí no futuro. Por isso que as parábolas não eram essas coisas cheias de mistério, não. Eram histórias do cotidiano. Jesus falava a partir da vida das pessoas. Como diz o Gordon Free, parábolas são histórias que evocam uma resposta. A própria parábola é a mensagem e ela não exige uma explicação. Se prestar atenção, há muitas parábolas que Jesus nem precisou mais explicar. Eles entendiam e Jesus deixavam eles buscarem uma resposta, uma decisão a partir do que eles ouviram. Bom, então é isso. Parábola era um método usado por Jesus para repassar um ensino em si. Isso requer do ouvinte uma resposta, requer do ouvinte mudar a partir do ensino. Essas parábolas só podem ser compreendidas a partir do momento que a pessoa decide se tornar discípulo de Jesus. Caso ela venha rejeitar tal parábola, a parábola passa a ser um enigma, ou seja, incompreensível aos de fora, ao que está de fora. E em última análise, parábola como assim está nas nossas versões, né, bíblicas de hoje, é mashal em hebraico e matla no aramaico, que pode significar parábolas, comparações, alegorias, fábulas, provérbios, revelações apocalípticas, ditos enigmáticos, símbolos, figuras de ficções, apologia e piada, e etc, e etc. E em correspondência tem a palavra grega parabolé. No Novo Testamento, o sentido tanto de parábolas como de comparações. Fique entendido que, no presente trabalho, entendemos a palavra parábola no seu sentido largo de mashal, matla.